Então, Mateus capítulo de número 15, eu quero ler com você, no versículo de número 8, Jesus aqui falando sobre o povo que estava ali, amém? E é um discurso aparentemente pesado. E ele diz assim no versículo de número 8: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. No versículo de número 7, Jesus ele começou falando um pouquinho mais aquecido. Ele disse assim: hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pode se assentar, querido, no seu lugar. Que alegria, não é? Estamos aqui aprendendo da palavra. E eu acho muito interessante, irmãos, esse texto para aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Existem algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar ao seu coração. E como eu sempre gosto de dizer, querido, a palavra é para você, amém? Deus não está falando com a pessoa que está do seu lado, Deus está falando com você. Deus não está falando com aquele irmãozinho que não veio no culto hoje, Ele está falando com você. E uma das palavras que eu mais gosto, irmãos, de ouvir, não são aquelas palavras que muitas vezes afirmam quem eu sou, mas são aquelas palavras que tocam nas feridas que eu preciso mudar. Porque eu acredito, querido, que uma boa mudança na nossa vida, ela vem muitas vezes da mudança de hábitos e práticas da nossa vida. E Jesus, quando Ele está olhando para essas pessoas, eu acho interessante o que Ele começa a dizer. Ele diz assim: hipócritas. Você ficaria feliz, irmãos, de repente você abrir a Bíblia pela manhã, buscando uma palavra de Deus, e quando você vai ouvir buscar uma palavra de Deus, você recebe um hipócrita bem grande? Quem ia ficar feliz aqui? Já imaginou, irmão, sabe aquela caixinha de promessa que você normalmente vê em cabeleireiro, em restaurante, sabe o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim. Já imaginou, você vai lá, irmãos, e é uma caixinha de promessas que só tem uma palavra ao invés de ter versículo. E aí todo dia você está lá, um dia você tira prosperidade, outro dia você tira fidelidade, aí outro dia você tira riqueza, aí outro dia você tira milagre. Só que chega um dia que você vai lá e tem uma palavra bem grande estampada na caixinha de promessas lá: hipócrita. Eu acredito que muitos de nós, irmãos, às vezes iríamos pegar, rasgar o papelzinho, ou voltar no final da caixinha, achando que não era para a gente pegar naquela hora, a gente pegou na frente de alguém, porque Deus na realidade queria falar com alguém. Mas eu acredito, irmãos, que esse discurso, ainda que pareça duro, muitas vezes ele tem sido vivido por nós. Porque ser hipócrita é muitas vezes parecer algo que nós não somos. Viver uma vida de hipocrisia, muitas vezes, querido, fala sobre viver uma vida de aparência. E o que é muito complicado é que muitas vezes nós temos uma facilidade de identificar a hipocrisia na vida dos outros. Mas nós temos uma dificuldade de identificar a hipocrisia na nossa própria vida. Quantos aqui conhecem alguma pessoa falsa? Você conhece alguma pessoa falsa aqui? Vou perguntar de novo, porque parece que eu não estou em Bauru, não é? Então deixa eu falar de novo. Quem aqui conhece alguma pessoa falsa? Sabe, irmão, eu acho que eu conheço mais de uma, não é? Talvez. Mas eu pergunto para você, querido, será que nós não somos essas pessoas falsas que alguém aqui da igreja levantou a mão? Sabe, irmão, será que quando eu perguntei se alguém conhece alguém falso, será que alguém aqui nessa noite levantou a mão pensando em você? Ou será que se a gente fizesse essa pergunta no nosso trabalho, será que alguém levantaria a mão pensando em nós? Então Jesus, irmãos, quando Ele estava falando para essas pessoas, Ele estava falando sobre aqueles que eram ditos como religiosos. Jesus não estava falando para a gente que não frequentava a igreja, irmãos. Ele estava falando para a gente que batia cartão todo dia lá na igreja para ler os mandamentos. E Jesus falou assim: ei, tá vendo vocês aí? Ei, vocês mesmo, hipócritas! Por que hipócritas? E Jesus dá a explicação. Ele diz: porque vocês têm jeito de crente, têm cara de crente, mas na realidade não é. Vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que para Deus o que tem mais valia se chama coração. Provérbios capítulo de número 4, ele diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu
coração. Porque é do coração que vem as saídas de vida, irmãos. Se nós começarmos a aprender nessa noite, a colocar boas coisas dentro do nosso coração, certamente daqui a pouquinho, do nosso lado de fora também teremos boas coisas. Porque não adianta do lado de fora nós termos boas coisas, se lá por detrás existe um coração enganoso e pesado. E é isso que Jesus está ensinando para essas pessoas. Jesus está dizendo assim: ei, mas melhor do que a aparência é aquilo que se encontra dentro do coração. Porque uma casa, ainda que você tenha dado um tapa, você sabe o que é isso? Dar um tapa numa casa? Uma pessoa que quer vender uma casa, uma pessoa que quer vender um carro, uma pessoa que quer vender algum produto, normalmente ela dá um tapa. O que é isso? Ela vai vender o carro, aí ela vai lá e coloca um óleo mais grosso no motor. É assim ou não é assim, Rogério? Cadê o Rogério? É assim ou não é assim? O motor está quase para bater, aí você coloca aquele óleo que parece um barro de tão grosso, para o motor parar de bater, para na hora que a pessoa for comprar, ela não ouça o barulho. É assim, mecânico? É assim ou não é? Né? Parece que estou sabendo, né, irmão? Mas eu nunca fiz isso, eu só ouvi, não é? Aí a pessoa vai lá, e aí a casa tem aquelas trincas, aquelas rachaduras, está quase comprometida, o cara vai lá e fala: ó, entope de massa corrida, esse buraco, essa rachadura, vamos dar uma lixadinha, vamos passar, ó, vamos aproveitar que não está chovendo, vamos passar uma água nas cores, vamos passar uma pintura aí, porque quando a pessoa tiver comprado, até ela ver que tem problema na calha, ela já fechou o contrato. Ou quando a gente quer vender alguma outra coisa, a gente fala assim: vamos ver o seguinte, vamos maquiar aqui, vamos maquiar aquilo outro. Não foi assim com a história da carne alguns meses atrás? Ah, a carne parece que é ruim, mas vamos jogar um produtinho químico aqui, vai ficar vermelhinha, porque o povo quer comprar carne vermelha, não importa se é boa, ruim ou vencida. Foi assim ou não foi assim que aconteceu esses tempos atrás, na operação da carne de papelão? Você está lembrado disso ou não? Não é? Você sabe o que eu estou dizendo. Então, irmãos, muitas vezes nós temos valorizado aquilo que é aparente. Mas eu quero te dizer, querido, nessa noite, que mais importante do que aquilo que é aparente, é aquilo que está no secreto, aquilo que está no bastidor, aquilo que está acontecendo por dentro da árvore, querido, é aquilo que vai determinar quão produtiva ou quão frutífera é aquela árvore. Então, quando Jesus está falando isso para essas pessoas, Ele está dizendo: ei, não tem problema vocês estarem bem do lado de fora, mas mais importante do que estar bem do lado de fora, é estar bem do lado de dentro. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando, querido, estou introduzindo aquilo que eu tenho no meu coração para compartilhar com você, porque nessa noite eu quero falar sobre honra. Aleluia. E eu acredito, querido, que talvez honra é um dos assuntos que estejam mais fora de moda nesses dias. Porque tem muita gente, irmãos, que elas parecem ser pessoas de honra, ou elas parecem ter honra dentro do seu casamento, mas na realidade elas só parecem ter, elas só parecem ser. E se existe algo que Deus pede para nós, querido, é que nós sejamos homens e mulheres de honra. Eu acho tão interessante, porque existem coisas que Deus diz que é para nós nos dias de hoje, mas existem coisas que têm um peso na eternidade. Tem coisas, irmãos, que você faz hoje e colhe hoje. Mas tem coisas que você faz hoje, colhe hoje e também colhe na eternidade. E uma dessas coisas que você colhe na eternidade se chama honra. E eu quero que você vá comigo para Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. Aleluia. E eu falo para você, querido, mais uma vez, nessa noite, como nós temos aprendido. Quando você recebe da palavra, quando você lê a palavra, você tem que ficar feliz, amém? Não, falar de novo. Quando você recebe a palavra, você tem que ficar feliz, amém? E eu não vou ficar gritando hoje para te animar não, irmãos, porque a palavra tem poder para te animar sozinha, amém? Ela é autossuficiente. Romanos 2, no versículo de número 5. Ele diz assim, ó: mas segundo a dureza do coração impertinente, acumulas contra você mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. 6. Que dará a cada um segundo o seu próprio procedimento. Romanos, capítulo de número 2, no versículo de número 7 agora. A vida eterna, aqueles que perseveram
em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. No versículo de número 10, ele diz assim: glória, porém, e honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro ao judeu e posteriormente também ao grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Olha que interessante. A vida de honra que nós temos aqui hoje vai ecoar para nós, querido, em galardão na eternidade. Você quer viver, querido, bem no céu? Você quer viver bem na Nova Jerusalém? Sabe, querido, se nós queremos viver bem lá, nós precisamos começar a viver de um estilo de vida aqui. E esse estilo de vida fala sobre viver uma vida recheada de honra. E aí você fala assim: Leandro, nós estamos falando sobre família e você vem falar de honra. Sim, nós vamos chegar lá, irmãos. Mas eu quero mostrar para você que muitas vezes nós não temos vivido honra dentro de casa, porque nós não temos vivido honra para com Deus. Toda a nossa vida, querido, deve ser precedido ou deve ser feito com foco em Deus. O homem e a mulher, eles foram feitos, querido, para viver uma vida maravilhosa. Mas essa vida maravilhosa é uma extensão daquilo que nós fazemos para com Deus. A honra que Deus espera de nós envolve a nossa casa, envolve o nosso trabalho, envolve o nosso ministério, mas muito mais do que isso, envolve o nosso relacionamento para com Deus. E aí você pode se perguntar: Leandro, mas como eu posso honrar a Deus? Uma das coisas, querido, que honra nos faz ter é dedicar a nossa vida em prol do outro. Se eu quero honrar alguém, eu vou usar da minha vida ou eu vou depositar da minha vida para com aquela pessoa. Eu separei para você aqui uma definição da palavra honra, e ele diz assim, que a palavra honra, dentre as muitas definições, significa dar consideração devida a uma pessoa que se distingue pelos seus dotes intelectuais, artísticos, morais. Ele diz assim também, que dar honra é uma atitude de consideração, é mais do que um sentimento, é uma decisão. Eu acho interessante isso, querido, essa definição, porque muitas das vezes nós temos vivido uma vida onde a gente faz aquilo que a gente sente. Mas eu acredito que já passou da hora de cada um de nós, como verdadeiros cristãos, ao invés de viver por aquilo que nós sentimos, viver por aquilo que nós cremos. Eu não sei quanto a você, mas eu não acordo todo dia com vontade de honrar todo mundo, não. Eu não acordo todo dia, irmãos, com vontade: nossa, hoje eu acordei com vontade de honrar o meu chefe todos os dias. Eu não acordo, querido, todos os dias com vontade: nossa, hoje eu acordei com vontade de honrar a minha esposa como nunca antes. Mas, querido, todos os dias eu acordo decidido em assim o fazê-lo. Porque assim como amar uma pessoa é uma decisão, honrar as pessoas e primeiramente a Deus é uma decisão, irmãos. Eu acordo decidido a não fazer aquilo que eu sinto, mas fazer aquilo que eu sei, porque sei que eu preciso fazer. E uma vez, querido, fazendo isso que eu preciso, colocando Deus em primeiro lugar, atribuindo a Ele aquilo que é dele, Ele, por ser um Deus bondoso, vai começar a dar coisas ou depositar coisas na minha vida. Honrar fala sobre priorizar aquele que é digno de honra. Honrar fala sobre usar tudo aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho para produzir gratidão a alguém. Existe um texto, vai lá comigo para Provérbios, capítulo de número 3. Aleluia. Simbaldo, você consegue aumentar só um pouquinho para eu falar mais baixo? Isso, porque eu quero terminar a pregação. Provérbios capítulo de número 3. Aleluia. Deus é maravilhoso. Isso, pode aumentar mais um pouquinho, tá bom. Aí. Chegou lá comigo, Provérbios capítulo de número 3. Tá me ouvindo melhor? Tá, você pode tirar um pouco de agudo, que eu acho que fica bom também. Aí. Provérbios capítulo de número 3. Aí, obrigado. No versículo de número 9, ele diz assim, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Irmão, você acredita que Deus não colocaria nada na Bíblia que não é importante? Se Deus colocou algo na Bíblia, é porque isso é importante. Deus poderia ter só colocado assim, honra o Senhor com os seus bens. Mas é interessante que ele diz assim, honre ao Senhor com os seus bens, mas com as primeiras partes.
com as primícias. Sabe, querido, honrar alguém é dar a ele aquilo que é de melhor. Sabe, honrar alguém é dar a ele aquilo que é a melhor parte. Até mesmo dentro de um contrafilé, não sei se você que é um bom churrasqueiro aqui, se você pega uma peça de contrafilé, ainda que o contrafilé seja uma carne boa, mas existe um pedacinho do contrafilé que é a parte mais mole. É assim ou não é assim, Paulinho? E se você manja de carne, irmão, se você é um cara esperto, quando você vê o churrasqueiro fazendo, você fica esperto para ver qual é o pedaço que ele cortou da pontinha do contrafilé, que é uma partinha que é extremamente mole, porque é pertinho do filé mignon ali. Sabe, irmãos, dar a melhor parte a Deus não é dar o pior do nosso tempo e a sobra, o pior do nosso dinheiro e da nossa força, mas é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, onde tudo aquilo que nós temos de melhor, nós vamos dar para Ele. Honrar alguém é dar a melhor parte. Quantos aqui já comemoraram aniversário, pelo menos uma vez na vida, cantando parabéns e cortando um bolo? Quem já fez isso? Como é que funciona o parabéns? Parabéns para você. É assim que você cantava ou não? Aí eu só quero aproveitar aqui e dizer para você que essa historinha, irmãos, de Rá-Tim-Bum, eu amaldiçoo você, é mentira, tá bom? Porque as pessoas ficam com essa historinha compartilhando corrente, isso não é verdade, irmãos. Cuidado com o que você vê. Se você for analisar e for buscar, sabe, existem algumas coisas que nós fazemos com a boca, que se chama solfejo. Não é? Então você vai lá e você quer fazer uma nota, ou você quer aquela música, você lembra? A música que o James acabou de cantar, né? De fé em fé. Se você não soubesse a letra, você ia falar: James, eu que gosto tanto daquela música, quando der, canta ela. Ele ia falar: qual música? Aí você ia falar assim, ó. Você sabe que música que é ou não? De fé em fé. Então fala assim: você cantou de fé em fé? Não, mas você solfejou, você falou. Então, irmãos, o Rá-Tim-Bum era o barulhinho final da música, que as pessoas falam assim: o negócio parece pã, bum. Aí, mas só que crente é tão tapado muitas vezes que a gente gosta de endemonizar algumas coisas que não são do demônio, não é? Então eu nem lembro que é porque eu estava falando isso, mas voltei aqui. Aí abaixa um pouquinho, tá dando microfonia. Isso, aí, irmãos, agora lembrei. Então a gente está lá cantando parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Aí tem gente que nem comemora, irmãos, porque fala que comemorar aniversário está comemorando a morte, porque cada dia que passa, não é, você fica mais velho, irmãos, eu estou cada dia mais novo, amém? E a gente vai viver cheio de vitalidade. E a gente está lá, e aconteceu depois que você cantou parabéns? Cortou a fatia do bolo. Foi assim ou não foi assim? E aí qual é aquela expectativa? É a expectativa do com quem será? Não, isso é só pai que é encalhado, não é verdade? A expectativa, irmãos, nossa, é para quem vai ganhar o primeiro pedaço do bolo. É assim ou não é assim? É assim ou não é assim? Aí fica aquela disputa. O pai fala: puxa, se der para a mãe eu vou ficar cabreiro, porque gosta mais dela. Aí se eu der para o pai, a mãe vai ficar. Aí às vezes o adolescente e a criança fica naquele impasse. Aí dá para um tio, dá para um avô, ele mesmo quer comer, porque ele não quer chatear ninguém. Por quê, querido? Porque o melhor pedaço, a primeira fatia, significa que ele está dando para alguém que ele honra, para alguém que ele ama, para alguém que é importante. Quando Deus está falando para nós em Provérbios 3, Ele está nos ensinando como nós precisamos fazer. Ele diz assim: Deus precisa ser aquele que vai ter a melhor. Diz em Mateus 6, no verso número 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas, vos serão dadas. Então, depois que eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, depois que eu aprendi a honrar a Deus com tudo aquilo que eu tenho, eu também, querido, vou passar a reproduzir essas coisas dentro da minha casa. Eu quero que você vá comigo, querido, em 1 Pedro, capítulo de número 2, no versículo de número 15. Quero ler mais um texto com você lá. E eu quero te ver mais feliz, amém, nessa noite. Então, quando você chegar lá, dá um glória a Deus, dá um aleluia, bem feliz no seu lugar. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo feliz, amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Pedro 2, no versículo de número 15. Então, falando sobre honra, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus merece a nossa honra. Mas não só Deus merece a nossa honra.
a nossa família também merece a nossa honra. E não só a nossa família, mas todas as pessoas merecem a nossa honra. 1 Pedro, capítulo de número 2, no verso de número 15, ele diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que seja pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que vocês são, não usem todavia dessa liberdade por pretexto para praticar aquilo que é mal, mas vivendo como servos de Deus, tratai todas as pessoas com o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Honra. Tratai todas as pessoas com honra. Amai os vossos irmãos, temei a Deus e honrem o rei, ou honrem as autoridades. Olha que interessante, Pedro ele diz assim: ei, você não deve só honrar a Deus, mas você deve honrar aqueles que são os seus familiares e também honrar aqueles que são os seus conhecidos, aqueles que trabalham com você, aqueles que vão à igreja com você, aquele que é o seu vizinho, que mora próximo a você. Então, uma vez que eu entendo que honra está no coração de Deus, uma vez que eu entendo que honrar é dar a melhor parte, uma vez que eu entendo que honrar é dar atenção, e tudo isso deve ser dada a Deus, eu também posso começar a trazer isso para o meu contexto de casamento. Eu posso começar a trazer isso para o meu contexto de educação de filhos. E se nós estamos falando, irmãos, nessa noite sobre família, nós podemos aprender um pouquinho sobre como viver essa vida de honra dentro da nossa casa. E se honrar, querido, é cumprir com aquilo que Deus mandou eu fazer, eu preciso fazer isso de uma forma maravilhosa. Eu acho muito interessante quando nós começamos a ver em dias atuais, todo mundo conhece um pouquinho de direito. E como disse aqui o meu sábio querido João, diz que o artigo 5º da Constituição garante a todo cidadão brasileiro o direito de livre escolha e direito de ir e vir. É assim, João, ou não? E o João disse que está lá. Eu não sei se é verdade, irmãos, mas segundo o João é isso que está escrito. É isso, advogados? Não é? Então eu digo para você, muitos de nós falamos sobre, é lugar público, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Mas deixa eu falar para você, querido. Será que tão importante, ou se importando tanto com os nossos direitos assim, tem sobrado tempo para se importar com os nossos deveres? Eu acredito que não tem problema nenhum se importar com os nossos direitos, desde que nós lembremos que a nossa vida é uma vida de semeadura. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Se eu quero colher coisas boas, logo eu preciso plantar coisas boas. Então, honrar alguém é dar o meu melhor para ele. Honrar a minha família é dar o meu melhor para a minha família. E muitas das vezes, irmãos, nós temos tido problemas no nosso casamento, porque não tem sobrado a primeira fatia do bolo para a nossa casa, mas tem sobrado a última. Muitas vezes, irmãos, nós temos gastado tempo com tudo aquilo que julgamos ser importante, ou até mesmo temos trabalhado demais, e nós temos esquecido daquilo que se importa. Porque muitas vezes, irmãos, nós até sabemos como fazer, muitas vezes temos até nos esforçado para fazer, mas nós temos feito, querido, com uma qualidade que está deixando a desejar. Uma das coisas que eu separei, eu escrevi aqui, como eu poderia, ou quais atitudes práticas eu poderia ter que iria me ajudar a honrar a minha família como ela merece. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é dedicando um tempo de qualidade para conversar. E quando eu falo sobre isso, irmãos, eu não estou falando só sobre marido e mulher, mas eu estou falando sobre marido, mulher e filhos. Quantos de nós, com a correria do nosso dia, a gente não tem gastado tempo para conversar com os nossos cônjuges? Quantos de nós, irmãos, na correria do nosso trabalho, a gente chego em casa cansado, e tudo que a gente não quer ouvir é barulho da nossa esposa na orelha, tudo aquilo que a gente não quer ouvir é barulho dos nossos filhos, não é falando coisas na nossa cabeça. Não é quantas vezes a gente tem levantado a mão para o céu e a gente tem ficado feliz, querido, por Galinha Pintadinha e Peppa Pig.
Não sei se você é pai, se você já aconteceu isso com você, não é? Mas, irmãos, quantos de nós temos ficado felizes porque quando as crianças estão olhando para aquilo na televisão, elas ficam caladas, elas ficam quietas. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Talvez o silêncio de hoje dos nossos filhos, talvez o silêncio de hoje dos nossos cônjuges esteja criando um abismo entre nós para com amanhã. O diálogo é aquilo, irmãos, que vai nos aproximar dentro do nosso casamento. E o diálogo, querido, fala também sobre honra. Dialogar bem, fala sobre, querido, dedicar um tempo com qualidade e atenção para dentro da nossa casa. Agora eu falo com você, marido, independente do seu dia, da sua rotina ou da sua jornada, nós precisamos entender que mais importante do que aquilo que nós fazemos no tempo da nossa profissão durante o dia, é aquilo que nós fazemos quando nós chegamos em casa. Marido, não importa se você atendeu 500 pessoas, não importa se você viajou 500.000 quilômetros, não importa o quão difícil foi o seu dia. Quando a gente decidiu casar, a gente decidiu se dedicar para com a nossa família. E se dedicar à nossa família fala sobre aprender a conversar. Aleluia. Eu vou falar de novo para você dar uma glória a Deus por isso, amém? Então diga comigo assim, eu preciso aprender a conversar. E dá uma glória a Deus no seu lugar aí. Aleluia! Não, Leandro, mas você não sabe, se você olhar o WhatsApp, eu converso o tempo todo com a minha família. Sabe, irmão, o WhatsApp, normalmente você manda mensagem fazendo tudo menos prestando atenção. Quantas vezes você está lá, está mandando uma mensagem, você fala, puxa, não era bem assim que eu queria me expressar. Não, puxa, não acredito, eu falei mais do que eu devia falar. Ou às vezes você está lá e você fala assim, puxa, nossa, eu não me expressei bem, a pessoa vai entender mal. Quantas vezes, irmãos, você fala algo e a pessoa entende algo totalmente ao contrário. Sabe por quê? Porque estamos em dias de extinção, de conversas olhando no olho. Honrar os nossos cônjuges, honrar os nossos filhos, é parar tudo e aprender a olhar no olho. Aí você fala assim, Leandro, por que é que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque a gente começou a errar lá no início. A gente não faz isso com Deus, logo a gente não faz isso com a nossa família. Se a gente não sabe conversar com Deus, que é a pessoa mais importante da nossa vida, a gente também não vai saber conversar com o nosso cônjuge e nem com os nossos filhos. Muitas vezes, irmãos, nós temos sido pessoas negligentes, porque nós temos esquecido, querido, da importância da prática de alguns princípios. Olha para quem está do seu lado, se você estiver perto do seu marido, da sua esposa, fala para ele assim, ó, a partir de hoje eu vou conversar mais com você. Tá bom. Beleza. Depois a gente tem que achar. Aqui. Aê! Glória a Deus. Depois põe um Photoshop aqui e tira o negócio aqui que tá feio. Aê! Beleza. Glória a Deus. Falou para ele? Amém. Então agora fala para ele acreditar, que eu não acreditei não. Não é falar para ele, fala assim, a partir de hoje eu vou conversar mais com você. Fala com ele aí. Sabe o que é engraçado? Eu acabei de falar que a gente está com extinção de conversa, de olhar no olho, e as pessoas estão falando assim, a pessoa está aqui do lado, fala assim, eu vou conversar mais com você. Fala assim, eu vou conversar mais com você, assim, eu vou conversar mais com você. Não, irmãos, olha no olho dele, pelo amor de Deus. Se você está perto do seu filho, se você está perto da sua esposa, olha no olho dele e fala assim, a partir de hoje, eu vou olhar dentro do seu olho lindo, e eu vou conversar com você. Só segura o beijinho aí, que não é para dar beijinho agora não, amém? Tem gente que já está querendo dar beijinho, não é para dar beijinho não, irmão. Não é? Sabe olhar no olho. Agora eu pergunto para você, olha para você ver como é interessante essa resposta, ó. Quantos aqui já ficaram com raiva, ou já se sentiram meio deixados de escanteio, ou ficou triste, porque você estava querendo falar algo importante para alguém e a pessoa não estava te dando a devida atenção? Quantas vezes nós fazemos isso para as pessoas? Sabe, honrar alguém, irmãos,
no mínimo, é parar muitas vezes o que nós estamos fazendo para prestar atenção. Uma boa casa, uma boa família, ela precisa de boa conversa. Então, quer uma dica para você? Vai fazer gelinho. Sabe, se você não tem dinheiro, irmãos, compra sacolé, sabe aquele negocinho, gelinho? E vira para o seu filho, vira para a sua filha, vira para a sua esposa, ou vira para um casal de amigos seus e fala: hoje é o sábado do geladinho, sábado do gelinho. Irmãos, dá um trabalho fazer aquele negócio que não tem noção. Não é, tem que pegar, aí você pega o copo, vai colocar, cai para fora, aí está aberto o saquinho, a hora que você vai colocar o saquinho fecha. E eu digo para você, querido, vai render uma boa conversa, vai render uma boa risada, e isso vai aproximar você. Sabe, pai, mãe, aprenda a conversar com o seu filho, porque quando você conversar com o seu filho, você vai conhecer quem ele é, você vai conhecer o gosto dele. Eu lembro de um filme que eu estava assistindo esses tempos atrás, e um pai, ele tinha conseguido um sucesso muito grande na sua parte financeira, e ele naquele negócio, de repente a secretária dele avisa assim: amanhã é aniversário do seu filho, você quer que eu compre o presente para ele? Aí o pai vira e fala assim: não, esse ano vai ser diferente, ao invés de você comprar o presente dele, eu vou comprar. Aí o pai foi lá, e ele comprou, querido, o último videogame que tinha sido lançado. E o pai ficou: nossa, meu filho vai curtir demais esse videogame, o último lançamento, paguei super caro. Aí quando o filho abre, o filho olha para o pai e fica sem reação. Aí o pai vira e fala assim: filho, você não vai montar para a gente jogar? Você não vai ficar feliz? Aí o filho para de olhar para o pai e olha para o lado. Quando o pai vira e ele olha para o lado, e tinha um videogame desse já no quarto do filho. Aí ele vira e fala assim: você já tem um videogame? Ele disse: pai, você me deu esse videogame no último presente que você me deu de Natal. Sabe, irmãos, e eu fiquei olhando para aquilo e eu disse: é por isso que muitas vezes filhos estão usando drogas. É por isso que muitas vezes maridos têm traído esposas e esposas têm traído maridos. É por isso que muitas vezes o mundo lá fora tem ganhado força com a mentira de que família é algo ultrapassado. Porque eles têm olhado para nós que somos crentes, eles não têm conseguido ver a referência de uma boa família. E, irmãos, Deus nos incumbiu de mostrar para o mundo como tem que fazer. Vou falar de novo isso para você. Quando o mundo olha para a gente, eles têm que saber como é ter família, irmãos. O mundo precisa ver você jogando bola com o seu filho, irmãos. O mundo precisa ver você brincando de boneca com a sua filha. O mundo precisa ver você tomando sorvete com a sua família. O mundo precisa ver você indo no zoológico com a sua família, no cinema com a sua família, irmãos. Sabe, eu digo para você, as famílias todas têm problemas. Mas tem uma família que eu acho muito legal, muitas coisas dela, que é a família do Ralph e da Andréia. E eu gosto muito de assistir filme. E dentre alguns amigos nossos, nós gostamos de assistir pré-lançamento. Não é, tipo assim, pré-lançamento você paga mais caro e vai lá 00:01. Tem muita gente que nem é adepto, mas a gente gosta dessa emoção, de ser o primeiro a assistir. E eu lembro que estreou um filme mês passado, e a sessão, querido, era 00:01. Não é por quê? Porque o filme tinha que lançar no dia que era quinta-feira, mas aí 00:01 já é quinta-feira. Então o cinema faz uma sessão 00:01 para não descumprir as regras. E eu cheguei lá, estava lá eu, o pastor Tiago Borba, não é? Alguns outros amigos nossos. E aí a hora que eu olho, irmãos, para o meu lado, assim, na fila da pipoca, quem estava? Estava o Ralph. Só que não estava o Ralph. Estava o Ralph, a Andréia, a Helena, a Alexia, o Heitor, o Alexandre, a namorada do Heitor. Eu olho e falei assim: o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: não, aqui é família. Sabe, irmãos, a Andréia, ela dormiu o filme inteiro. Sabe, mas ela estava junto, irmãos. Ela estava lá até quase 3 horas da manhã, dormiu, mas está junto. Sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Muitas vezes o resultado que você quer vai precisar que você faça coisas que você não quer.
Para obter um bom relacionamento com seus filhos, uma cumplicidade, talvez, irmãos, você vai precisar ir no cinema para dormir, mas você tem que bater cartão naquele lugar. Sabe, às vezes nós só estamos dispostos a fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente só quer conversar a hora que a gente quer conversar. Mas um bom relacionamento baseado em honra fala sobre dar à família aquilo que ela merece, não aquilo que eu quero dar. Porque honrar alguém é dar aquilo que ele merece, não aquilo que eu sinto que eu tenho que dar. Tem gente, irmãos, que é tão leviano na parte de honra, que ele só quer receber honra, quando honra é recebido por aquele que semeia a honra. Um dos princípios básicos das nossas leis nos dias de hoje, é que a obrigação de todo pai e mãe, irmãos, dar abrigo e comida para os seus filhos. Você sabia disso? Se você não dá moradia para o seu filho, o conselho tutelar vem e toma. Sabia que se você não dá comida para o seu filho, o conselho tutelar vem e toma? Sabe, irmãos, e eu digo para você, tem gente, até mesmo cristão, que está dando comida para o filho, mas não está dando a comida que tinha que dar. Está dando a moradia, mas não está dando a moradia que tinha que dar. Honrar, irmãos, é dar o melhor na condição que nós estamos vivendo. Dar a melhor comida, irmãos, não é dar um filé mignon. Mas dar a melhor comida é, se preciso, irmãos, dar um arroz feitinho de uma forma gostosa com amor e carinho. Você sabia que tem muito arroz, feijão e ovo, que é mais gostoso, querido, do que muita carne cara? Você sabia que uma carne cara, reaquecida, 1, 2, 3 vezes, é muito pior do que um ovinho estalado, frito na hora, querido, em cima de um arrozinho e de um feijãozinho. Meu Deus. Você já viajou comigo aqui já, né, irmão? Ei, pensamento de gordo, não é? Aí, eu digo para você, e a gente está lá, e a gente fala assim, eu trabalho, eu fico lá, o dia inteiro aguentando meu chefe, eu fico o dia inteiro aguentando aquele povo chato, chega na igreja, eu aguento aquele monte de gente chata, quer saber? Tá com fome, faz você. Quem nunca falou isso, irmãos? Mas sabe o que é isso? É o que o mundo pode viver, mas você não. Sabe o que é isso? É uma vida de desonra, irmãos. E o mundo hoje, ele está bagunçando as coisas. Tem o texto que eu separei para ler com você, e agora eu quero dar um presente para as esposas. Eu quero que você vá comigo para 1 Pedro, capítulo de número 3. Agora vocês vão ficar felizes, mulheres, por causa desse texto. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Ele diz assim, chegou lá comigo? Irmãos, aqui fala maridos, mas a gente pode trocar também por homens, amém? E ele diz assim, maridos, homens, a gente precisa até reafirmar isso nesses dias, né? Maridos, homens, machos, não é? Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo o que aí? Consideração, aleluia. Eu vou continuar lendo comigo. Diz assim, para com a vossa mulher, como sendo o quê? Parte mais frágil. Você pode falar comigo, diga a parte mais frágil. Aí, querido, ele diz assim, trate-a com dignidade, porque vocês juntamente são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está falando assim, ou você trata a sua mulher como tem que tratar, ou então a sua oração não é ouvida por Deus. É isso que ele está dizendo no resumo. Mas eu quero voltar na primeira parte do texto com você. Marido, não é porque você é um cavalo que a sua esposa é uma pessoa da mesma espécie. Amém ou não amém? Sabe, irmão, tem marido que é bruto, tem marido que é rude, tem marido que parece um ogro, não é? Tem uns que tem uma mão que parece um negócio, e o cara, porque é ogro, ele acha que a mulher é ogra também. Sabe, irmãos, não é assim. Mulher foi criada para ser mimada, irmãos. Eu vou falar de novo, mulher, e você perdeu uma boa oportunidade de dar um glória a Deus no seu lugar. Irmãos, Deus criou a mulher para ser mimada.
Aê, mulher. Tem mulher que está assim, glória a Deus, né? Eu estou até cutucando o marido aí, né? Sabe, irmãos, eu digo para você, Deus planejou assim. E eu digo para você algo, querido, mais sabido ou mais sábio do que nós, é Deus. E sabe qual é o problema, irmãos? Tem muita mulher que está brigando para parar de ser mimada. Tem um grupinho aí, que eu não vou falar quem é, não é? Que está se levantando, não é? Dizendo, não, direitos iguais. Eu vi uma vez um vídeo que um homem foi ajudar uma mulher a carregar uma sacola. Tá louco? Que você vem querer ajudar eu a carregar sacola o quê? Direitos iguais, eu consigo carregar as minhas próprias sacolas, hein, irmão? Se alguém quiser carregar as minhas sacolas, eu deixo. Isso não vai me deixar menos macho, irmãos. E aí o povo está começando, se homem pode andar sem camisa, a gente pode também. Você sabe o que eu estou dizendo, sabe, irmãos? Tem um movimento feminista aí, irmãos, que viaja. Sabe, eu digo para você, durante tantos anos, a mulher buscou direito, querido, de ser reconhecida como parte mais frágil, ser cuidada, e aí tem uma outra aí que está colocando umas ideias tortas na cabeça. Sabe qual é o problema, irmão? Se você entra na onda, daqui a pouco as mulheres vão ser tratadas como são, e aí vai ter que começar a trocar pneu de busão, irmãos, e pneu de busão é pesado. Sabe, querido, Deus não criou a mulher para ser como o homem. Vou falar de novo isso para você. Deus não criou a mulher para ser como o homem, e por isso que ela não deve ser tratada como um. Então, marido, considere a sua esposa como parte mais frágil. Você vê que ela está trabalhando demais. Você vê que ela está correndo. Sabe o que você vai fazer? Ajuda a lavar a louça, pelo amor de Deus. Ajuda a limpar o banheiro, pelo amor de Deus. Sabe, chegou no final de semana, irmãos, junta um pouquinho de dinheiro e fala, amor, hoje não tem louça, eu vou te levar para almoçar fora. Meu Deus. Deus está falando aí, não está? Aí você vira e fala assim, amor, negócio seguinte, hoje não tem que fazer janta, eu trouxe a comida, amor. Ou então você chega lá, amor, hoje não tem janta para você não, vai tomar aquele banho seu gostoso, vai ficar tranquilo, porque quem vai sujar a mão de cebola sou eu hoje, amor. Parte mais frágil. Aí sabe o que acontece? Aí a mulher começa a ser bruta com a gente, e a gente começa a achar ruim. Aí a gente vira e fala assim, nossa amor, mas você não está mais se cuidando como você se cuidava. Nossa amor, mas você não está mais pintando o cabelo como você pintava, eu gostava do seu cabelo quando eu era assim. Sabe, irmão, quem não gosta de cuidar de cabelo, quem não liga muito para essas coisas é homem. E quando você começa a tratar a mulher como homem, talvez ela comece a se parecer com um. Tem muito homem que está querendo exigir da mulher uma postura de homem em algumas coisas e postura de mulher em outra. Ei, ela é a parte mais frágil, mas irmã, trate ela como? Trate ela como dignidade. Trate ela, querido, como mãe dos seus filhos. Trate ela com o respeito que ela merece. Sabe, cuide dela, valorize ela, ame ela. Não trate ela como um amigo. A sua esposa, ainda que ela é a sua melhor amiga, você não pode tratar e falar com ela como você fala com qualquer um, porque fazer assim é faltar com honra. E uma das coisas que nós precisamos ter para com as nossas esposas se chama honra. Amém ou não amém? Aí agora eu vou para você, marido. Vai comigo para Efésios 6. Eu vou dar um presente para você. Amém? Tem marido que está falando até que enfim, né, Leandro? Pelo amor de Deus. Já estou vendo minha conta entrada negativa aqui. Você não sabe o que você está dando aqui demais para minha esposa. Não, irmãos, as nossas mulheres são sensatas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, deixa eu perguntar algo para você. Qual é o certo? O feijão por cima do arroz ou o arroz por cima do feijão? Quem é do time do feijão por cima do arroz, levanta a mão. Quem é do time do feijão por baixo do arroz? Agora eu pergunto para você, querido, importa isso? Doesn't matter, querido, tanto faz. Não é verdade? Estou treinando o meu inglês, não é verdade? Irmãos, tanto faz. Mas você sabia que no casamento não tanto faz?
Você sabia, querido, que a inversão dos fatores na matemática do casamento muda sim os resultados? Assim como Deus fez a mulher para ser cuidada como parte mais frágil, quando a mulher sai da parte mais frágil e ela começa a se tornar a parte mais forte, esse casamento vai dar problema. E existe algo aqui em Efésios capítulo de número 6, no verso de número 22, que diz assim, ó, Efésios 5, 22, desculpa. 5, 22, depois você pode ler, fala sobre os deveres dentro de casa, e ele fala assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao vosso marido. Eu não sei quem foi que inventou um tempo atrás a história de que o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Sabe, irmão, se é assim na sua casa, você não vive uma casa bíblica. Porque falar que a mulher é o pescoço do marido significa que quem determina o norte é a esposa e não o marido. Quem determina para onde a sua cabeça olha é o seu pescoço. E em momento algum na Bíblia diz que a esposa é o pescoço. Quebrei a brincadeira agora, né? Sabe, irmãos, tem mulher que é mandona. Tem mulher que é manipuladora. E sabe qual é o problema? Ainda fica feliz de reconhecer essa qualidade. Eu já vi mulher falando assim: deixa ele achar que manda, que na realidade lá em casa quem manda sou eu. Eu já vi mulher falando assim: não, fica tranquilo, lá em casa eu sei como é que eu resolvo. E ainda dá aquela piscadinha assim. Sabe, irmãos, não é assim. Se você, mulher, é aquela que determina o norte na sua casa, você está vestindo um papel que você não foi criada para viver e fazer. É por isso que muitas mulheres estão se cansando do casamento, porque estão carregando um fardo que elas não foram criadas para carregar. Irmão, tudo aquilo que Deus diz que o homem precisa fazer, existe uma graça para o homem fazer. Tudo aquilo que Deus diz que é para a mulher fazer, existe uma graça para a mulher fazer. Então, mulher, honre o seu marido. Aí você fala assim: pastor, mas meu marido ele é muito pessimista. Se eu não tomar as rédeas da minha casa, não vai dar certo. Ei, mulher, aprenda a inspirar o seu marido a se tornar uma pessoa otimista. Sabe, irmãos, a gente não conserta um problema inutilizando ou tirando uma pessoa de um determinado lugar. Nós estamos hoje vendo uma geração onde tudo que não presta a gente joga fora, mas com Deus o que não presta a gente conserta, irmãos. Quando a gente está num casamento e a gente vê uma falha no nosso marido, nós como esposas, virtuosas, que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que ao praticar a palavra nós iremos santificar o nosso lar. Se o nosso marido é pessimista, a gente vai ensiná-lo a ser um marido otimista, irmãos. Nós iremos falar a palavra, nós iremos orar por ele, nós iremos orar com ele, nós iremos confessar com ele. Eu estou falando aqui, irmãos, de um casamento onde o marido e a esposa são cristãos, amém? Num casamento onde o marido não é cristão e a esposa você também vai honrá-lo, você também vai ouvi-lo, você também, querido, vai se submeter a ele até o limite da palavra. Quando o seu marido pedir para você fazer algo que está indo contra a palavra, esse é o seu limite. Se o marido vira para você e fala assim: amor, o negócio é o seguinte, a gente está vivendo um mundo moderno, então não vai ser só mais eu e você, vai ser eu, você e uma terceira pessoa. Ei, querido, você não vai se submeter a isso, porque isso é antibíblico. Isso se chama prostituição, isso se chama, querido, impureza, coisas que não estão ligadas a Deus. Se o seu marido que não é crente, ele chega para você e fala assim: ai, amor, vamos sonegar aqui no imposto de renda, porque todo mundo faz. Você vai virar para ele e falar assim: amor, eu estou com você para todas as coisas que são listas, mas isso é errado, então eu não vou fazer, eu não vou ser conivente.
Com amor, com jeitinho, sempre se submetendo à palavra. Mas eu vou falar aqui para você que está aqui com o seu marido, com a sua esposa. Então, esposa, não tente ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Se Deus diz que a sua parte é ser mimada, sabe, aproveite da sua parte. Sabe, a responsabilidade do homem, irmãos, é dar o norte. Aí agora eu quero vir para a parte do homem de novo. Sabe, irmãos, é muito fácil quando a gente tem alguém que faz por nós, não é verdade? A gente chega lá e a gente está com tudo prontinho, está tudo feitinho. Eu lembro, querido, quando eu era criança, meu pai me acordava, só que estava lá o uniforme da escola limpinho, estava lá o café da manhã, estava o dinheiro do busão, tudo tranquilo. Enquanto alguém faz por nós, irmãos, é muito fácil. Mas chega uma hora que nós precisamos fazer. Chega uma hora que a gente precisa colocar a nossa fé em ação. Chega uma hora que a gente precisa começar a agir. Então eu digo para você, marido, quando você recebeu de Deus o título de cabeça, é para você pensar. Quando Deus deu a autoridade de ser o cabeça, o líder, é para a gente se posicionar. E sabe o que isso fala? Se for preciso, irmãos, trabalhar de madrugada, para ver a nossa casa bem, a gente vai trabalhar de madrugada, irmãos. Se for preciso catar latinha, a gente vai catar latinha, irmão. Eu vou falar de novo isso. Deus diz que o homem é o cabeça, é aquele que traz o norte, sabe por quê? Porque Deus fez homem macho, irmãos. E homem macho arregaça a manga para trabalhar, irmãos. Homem macho vê o vazamento e arruma, se não paga para arrumar, amém, irmão? Amém, amém? Ah, pastor, mas você não sabe, lá em casa, a minha esposa, ela ganha mais do que eu. Sabe, irmão, não tem problema não. Sabe, desde que a Kelly começou a trabalhar, ela ganha mais do que eu. E é verdade, né? Acho que desde o seu primeiro salário você ganha mais do que eu. Não é? Ô pai, obrigado pelos aumentos chegando. Sabe, querido, e eu digo para você, eu nunca vi problema da Kelly ganhar mais do que eu. E a Kelly sempre ganhou bem mais do que eu. Sabe, irmãos, eu acredito que quem pagou quase todo o nosso casamento foi a Kelly. Já pensou? Misericórdia, glória a Deus por isso. Sabe, às vezes a gente está lá e a gente tem duas situações. A gente tem um tipo de homem que porque a mulher ganha mais, ele se sente inferior. E fica, mas eu não consigo, irmão. Levanta a mão para o céu que sua mulher ganha mais do que você. Amém? E a gente tem outro tipo de homem que é folgado. Ah, minha mulher ganha mais, então aqui eu estou de boa. Né? Eu vou aqui dar uma miguezinha de cuidar de filho, eu vou dar uma miguezinha de cuidar da casa, eu vou dar uma miguezinha de fazer, só que na realidade está na miguezinha, irmãos. Deixa eu falar para você, pode ganhar mais, mas quem tem que ser aquele que vai colocar a casa em movimento se chama marido. Sabe, você tem que ter a garra, irmãos. Pode ser que você nunca precise acordar de madrugada para trabalhar. Pode ser que você nunca precise pegar latinha. Pode ser que você nunca precise bater uma massa. Pode ser que você nunca precise fazer um trabalho que exija muito do seu físico. Mas a sua esposa precisa saber que o tempo todo você está disposto, irmãos. A sua esposa precisa saber que você é um homem de pegada, irmãos. E sabe qual é o problema? Agora, adolescente, põe assim, põe a mão no ouvido aí. Põe a mão no ouvido, Giovana. Põe a mão aí no ouvido, adolescente. Põe, Gabi, põe a mão no ouvido. Estou falando sério, adolescente. Põe a mão aí. Sabe, irmão, ter pegada não é só na hora da relação sexual, não. Amém, não amém? Pode tirar agora a mão do ouvido. Aí tem gente, não, eu sou homem, pastor. Estou lá, dando presença sempre. Sabe, irmãos? Tem muito homem que acha que é homem porque faz sexo, só quando na realidade, querido, o cachorro que está lá fora não é homem por fazer sexo, ele faz também. Sabe, o mundo animal pratica isso muitas vezes, querido, e isso não torna ele um bicho de honra, não torna ele um bicho de caráter. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, nós somos pessoas de honra porque nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer, e isso é muito mais do que um instinto natural de procriação. Sabe, irmão, você é homem porque você acorda elogiando a sua esposa, você é homem porque você arregaça as mangas para trabalhar, você é homem porque você lava a louça para ela descansar junto com você, você é homem porque você troca a fralda. Ixi, troca a fralda não. Puxa, agora eu já lembrei que eu vou ter que trocar também, né?
Então, a gente é homem porque troca a fralda junto, irmãos. Porque acorda de madrugada para fazer leite. Porque a gente leva a nossa esposa para passear. Amém, homens? Porque isso é honra também. Amém? Então, se nós começarmos a trazer essas coisas para dentro do nosso lar, o nosso lar vai ser bem sucedido. Nós falamos bastante sobre marido e esposa, mas nós precisamos trazer essa honra, querido, para a categoria de filhos também. Filhos precisam aprender a honrar os seus pais. Pode ser que você não tem mais, querido, o seu pai aqui natural, a sua mãe natural, mas você tem, querido, líderes espirituais sobre a sua vida. Quando, querido, o nosso pai natural, a nossa mãe, ela se vai, ainda assim Deus nos deixa verdadeiros pais e mães espirituais para que nós possamos demonstrar honra para com essas pessoas. Eu quero ler um texto com você que está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5. A faca cortou dos dois lados, amém, irmãos? Eu tentei equilibrar bastante. Então, se a mulher chegar na sua casa e falar, tá vendo, amor? Aí você fala, tá vendo, esposa? Aí você dá aquela balanceada. Né? 1 Timóteo, capítulo de número 5. Mas a gente não joga na cara não, a gente pratica, não é verdade, irmãos? A gente sai daqui praticando, feliz. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 5. No verso de número 17, ele diz assim, ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários todos os presbíteros que presidem bem, com especialidade, aqueles que se afadigam no ensino da palavra de Deus. Pois como a própria Escritura diz, não amordaces o boi enquanto pisa o trigo, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Então, irmãos, nós precisamos aprender que todos os nossos mestres, não é a palavra que presbítero em algumas versões, ela é trazida como mestre, mas ela fala também sobre pessoas que exercem uma autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a honrar esses irmãos. E quando nós temos pais naturais, nós vamos honrar os pais naturais, mas quando nós não temos, nós vamos honrar os nossos líderes. E honra começa, irmãos, com a palavra, como nós temos visto. O marido, ele começa a honrar a sua esposa, e uma esposa o seu marido, quando eles não falam de qualquer jeito um com o outro. Nós precisamos medir as palavras, porque palavras machucam. Assim também, irmãos, nós como filhos, precisamos aprender a honrar os nossos pais, sejam espirituais ou sejam naturais. Eu lembro que quando eu era criança, era muito costumeiro nós tratamos as pessoas mais velhas de senhor e senhora. E eu fico triste mesmo, irmãos, quando eu vejo algumas pessoas nos dias de hoje se achando modernas demais. Porque eu acredito que algumas coisas nunca vão se tornar ultrapassadas. E a gente vê algumas pessoas hoje que se acham novas, e aí você chega para ela e fala assim, pois não, eu posso ajudar a senhora? Ela fala assim, onde tem senhora aqui? Cadê a senhora? Quem é a senhora? Eu sou você. Você já ouviu isso alguma vez ou não? Sabe que, irmãos, eu falo para você, às vezes dá vontade de colocar fogo na televisão. Eu só não coloco porque foi eu que paguei, amém, irmãos? Mas existem algumas apresentadoras que elas ensinam alguns princípios que são muito maléficos, irmãos. E eu não sei se você já assistiu Peppa Pig com a sua filha ou com o seu filho, mas uma das coisas que Peppa Pig ensina é como destratar o pai. Eu nunca vi, querido, porquinha mais mal criada do que ela para com o seu pai. E às vezes a gente está lá e os nossos filhos estão começando a nos destratar e a gente não sabe por quê. Sabe, irmão, uma pessoa independente da idade para a gente sempre vai ser senhor ou senhora, quer ele ou não quer ele. Porque tratar como senhor é tratar como honra. Filho, o seu pai não é o seu mano, não é o seu camarada, não é o seu xará, ele é o seu pai. E você deve honrar ele. Sabe, o seu líder, e eu entendo, irmãos, que muitas vezes nós temos trato, não é? E eu sei que a intimidade nos leva a usar de algumas palavras, mas nós precisamos entender que você não pode tratar o seu líder de qualquer jeito. Você sabia disso? Às vezes eu vejo, a pessoa chega para o líder, fala, e aí, xará? Puxa, às vezes eu vejo, eu não ligo, irmãos,
nunca para alguém me chamar de pastor, professor, pode chamar do que quiser. Só que eu fico, às vezes, incomodado quando eu vejo que algumas pessoas, elas não sabem respeitar o limite, não é, de honra e de amizade. Sabe, eu vejo que algumas pessoas dizem assim, e aí, gatão? E eu fico olhando e falo assim, né? Aí, tipo assim, aí não sabe nem chamar pelo nome. Às vezes são pessoas ainda aqui, tipo assim, eu falo assim, puxa, meu, ela deve se sentir muito íntima minha, porque não é gatão, nem minha esposa me chama assim, né? É aquele negócio que fala para você, querido, honra começa com as palavras. Sabe, então vai mandar uma mensagem para o seu líder, sabe, para o Senhor, sabe, querido, oi, querido, bom dia, paz, tudo bem? Sabe, aí depois você pode externar uma alegria, só que você precisa tomar cuidado, irmãos, porque às vezes as suas palavras, elas demonstram uma falta de honra que você tem para com o seu pai, para com a sua mãe ou para com os seus líderes. Sabe, quando a gente chega, eu até acho bonito algumas coisas que o Dória tem feito lá em São Paulo, maravilhoso trabalho da Cracolândia, ainda que algumas pessoas não concordem, mas só sabe o quão é difícil sair do crack, quem tem familiares ou quem encontrou. Então, normalmente eu acho engraçado, o povo usa maconha e acha que entende de droga, irmãos, e só quem está no meio sabe o quão o crack destrói a vida de famílias, não é? E escraviza pessoas. E uma das coisas que ele estabeleceu lá em São Paulo é que ninguém mais tem que ser chamado pelo seu título. Eu entendo que por uma via isso aproxima muitas pessoas, porque político hoje se acha Deus, quando na realidade político é um trabalhador para nós que somos povo brasileiro. Mas eu acredito também, querido, que isso pode ter um viés um pouco complicado, porque nós podemos parar de honrar as autoridades que merecem honra. E se a Bíblia diz que a autoridade merece honra, nós precisamos fazê-lo. Então, filho, honre os seus pais. Adulto, honre os seus líderes. Mas você também que é pai, você que é líder, honre os seus liderados. Existe um texto que está em Efésios, capítulo de número 6. Vai lá comigo. Efésios, capítulo de número 6. Nós acabamos de ler lá Efésios, agora a gente está voltando, né? Aleluia. Efésios capítulo de número 6, no verso de número 1, ele diz assim, ó. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai, honre a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você possa ir bem e viva longamente sobre a terra. Pai, não provoque a ira dos seus filhos, mas os crie com disciplina e admoestação no Senhor. Você percebe, irmão, que honrar os nossos filhos ou não provocar ira a eles não tem nada a ver com não educar? Tem muito pai que fala assim, não, eu preciso educar o meu filho e eu preciso ser grosso. Sabe, querido, ser grosso não educa, deseduca. Muitas vezes os nossos filhos, eles estão sendo pessoas desrespeitosas porque nós temos sido pais desrespeitosos. Deixa eu falar algo para você, marido, se você desonrar a sua esposa na frente do seu filho, ele também vai fazer. Tem pai que fala mal da mãe para o filho. Tem mãe que fala mal do pai para o filho. Sabe o que você está fazendo? Você está destruindo o relacionamento do filho com o pai e do filho com a mãe. Pai não fala mal da mãe para o seu filho. Se tem algum problema, pai conversa com mãe, mãe conversa com papai. E pessoas grandes se consertam. Marido e mulher não brigam na frente do filho. Porque, querido, nós estamos ensinando eles errados se assim o fizermos. Filho, assim como você... e vai ver o bom exemplo do seu pai, você também não vai falar mal da sua mãe para o seu papai, nem mal do seu papai para a sua mamãe. Se tem alguma coisa a ser dito, fale com ele. Se tem alguma coisa que você não gosta do seu pai, fale com ele. Se tem alguma coisa que você não gosta da sua mãe, fale com ela. Agora vamos trazer para o lado ministerial, já que a gente está falando sobre pai e mãe espiritual, pai e mãe natural. Se você não gosta de alguma coisa do seu pastor, fale para ele.
Se você não gosta de alguma coisa da sua líder ou do seu líder, fale para ela. Ah não, mas eu não vou falar para ele não. Eu vou falar aqui para o irmão que está do meu lado. Isso se chama fofoca. E a Bíblia diz que tem algumas coisas que Deus não gosta, mas tem uma que Ele não gosta mesmo. Ele abomina. É aquele que dissemina contenda entre os irmãos. Sabe, às vezes, irmãos, nós estamos trazendo coisas para a nossa casa ou para a nossa vida espiritual, porque nós temos deixado de praticar coisinhas simples como nós temos visto aqui. Filho, honre o seu pai. Adulto, honre o seu pai e a sua mãe. Honre os seus líderes espirituais. Se nós trouxermos esses princípios de honra para a nossa casa, nós vamos ser bem-sucedidos. Eu preparei aqui uma listinha, só para eu ler para a gente acabar para você, sobre algumas coisas que vão te ajudar essa semana a melhorar as coisas na sua casa e na sua família. Você quer ouvir? Amém. Quer ou não? Amém. Então olha para quem está do seu lado, cutuca ele e fala assim, ó, agora o pastor vai falar comigo. Amém? Não é com ele não, vai falar com você. Amém, irmão? O que é que pode me ajudar na honra para com a minha casa, para com a minha família e para com as pessoas? Primeiro, gastar tempo conversando com qualidade. Segundo, guardar o meu melhor para o nosso cônjuge. Sabe, irmão, você tem que trabalhar. Sabe, tem muita casa que está com problema porque a gente gasta toda a nossa força no trabalho e chega esgotado em casa. Sabe, tem um filho, tem que chegar em casa, tem que ter tempo para o filho. Tem que brincar com o filho. Sabe, irmão, se o seu trabalho está te esgotando ao ponto de você não ter tempo para a sua família, eu te encorajo a orar para ou Deus mudar as coisas no seu trabalho ou para Deus te dar um trabalho melhor. Porque Deus não te chamou, querido, para viver só para o seu trabalho e negligenciar a sua família. Então guarde o melhor para a sua casa. 3. Mantenha os seus olhos na sua esposa e no seu marido. Sabe aquele hábito que as pessoas tinham de ter uma foto 3x4 na sua carteira? Você lembra disso ou não? Sabe, irmãos, agora eu falo para você, sem olhar no seu celular. Quem é que está no fundo da tela do seu celular? Quem é que está no fundo da tela do seu celular? Eu não quero causar briga, não quero causar separações nessa noite. Amém, irmãos? Mas eu digo para você, talvez você pode colocar uma foto de fundo no seu celular que é mais bonita do que a telinha da Motorola ou do seu iPhone. Coloque uma foto do seu marido, coloque uma foto da sua esposa, para que todos os dias você possa ver e lembrar o quão lindo ele é, o quão lindo ela é. Sabe, querido, quem vê algo não se esquece. Olhe para os seus filhos constantemente. 4. Seja consistente em seu comportamento, diante e por trás. Tem muita gente, irmãos, que sabe viver de um jeito na frente do cônjuge e vive de um outro jeito fora. Como assim? Tem gente que está dentro do trabalho e tem um tipo de brincadeirinha que se a esposa ou o marido estivesse perto, não faria. Sabe, irmãos, a brincadeira que você tem com a secretária do seu trabalho tem que ser uma brincadeira que você poderia fazer na frente da sua esposa. A brincadeirinha que você tem com seus companheiros de trabalho tem que ser uma brincadeira que você pode fazer na frente da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos. Se a sua brincadeira na frente das pessoas é uma e por detrás delas é outra, sabe, irmãos, nós precisamos mudar as nossas atitudes, porque nós somos uma pessoa na frente do nosso cônjuge e nós somos uma pessoa atrás dos nossos cônjuges e filhos. Outra coisa, conheça e apoie os sonhos da sua família. Sabe, irmãos, gaste tempo conversando, o que é que eles querem, para onde eles querem viajar. Ah, pastor, o negócio lá em casa está muito complicado. Você está falando de viagem. Ei, irmão, sonhar não dói. Sonhar não paga. Sabe, irmãos, e aquilo que você sonha, você pode ir lutar e trabalhar. Talvez você foi lá, não sei se você já aconteceu isso. Às vezes você foi, gastou para dar um presente para sua esposa, mas na realidade ela queria outra coisa.
Você gastou mais comprando um algo, e aí ela queria um outro algo, que você ia gastar bem menos, iria deixar ela feliz. Isso vale para as duas coisas. Então conheça os sonhos dele, conheça os sonhos dela. Uma outra coisa que é muito interessante, aprenda, irmãos, falar bem do seu cônjuge e dos seus filhos para as outras pessoas. Tem gente que só sabe falar mal do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Tem gente que quando vai falar numa rodinha, puxa, lá em casa você não sabe, minha esposa é assim. Minha esposa vai lavar roupa, na terceira lavagem eu tenho que jogar fora, porque ela não consegue tirar a mancha do colarinho. Lá fora você não sabe, minha esposa é aquele negócio. Eu acho que se eu fosse pegar o resto que ela desperdiça quando ela vai cozinhar, eu alimentava o nosso bairro. Sabe, irmão, talvez você não falou isso, mas falou algo parecido. Sabe quantas vezes a gente fica falando ou difamando os nossos filhos, difamando a nossa esposa? Ei, irmão, deixa eu falar para você. As pessoas precisam saber que você é casado com o melhor cônjuge. Você tem que valorizar a sua esposa, valorizar o seu filho, valorizar o seu marido. Aí você fala assim, pastor, mas as pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou chato. Sabe, irmão, acha o que quiser. A gente vai falar daquilo que a gente tem que falar. Eu não vou ressaltar os defeitos da minha esposa, eu vou ressaltar as qualidades dela. Eu vou ressaltar as qualidades dos meus filhos. Tem defeito? Tem, mas quem tem que saber do defeito sou eu. Eles têm que saber das qualidades do meu cônjuge. Amém, amém? Amém. Quem tem que saber que sua esposa tem chulé é você, irmão. Se ela ronca é você. Não é isso, fica só dentro da sua casa. Aleluia. E outra coisa para a gente acabar. A sua família. Ela precisa ter total acesso a você, irmãos. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma história. Eu não lembro quem contou. Diz que um filho chegou para o seu pai e disse assim, pai, quanto custa a sua hora de trabalho? O pai ficou muito feliz, irmãos, ao ouvir aquela pergunta do filho, porque ele falou, nossa, agora eu vou mostrar para o meu filho que eu sou importante. E o pai foi e falou, filho, a minha hora custa caro. A minha hora custa X reais. E era um valor muito grande para aquela criança. E conta-se a história, irmãos, que aquela criança foi até o quarto e ela pegou o cofrinho e ela falou assim, pai, será que as moedas que eu tenho juntado aqui conseguem comprar uma hora do seu tempo? Sabe, irmão, o pai estava achando que ele estava por cima, porque a hora do tempo dele era muito cara. Quando na realidade, irmãos, ele estava bem por baixo. Porque o alvo e o objetivo da vida dele estava sendo deixado de lado. Sabe, irmão, a nossa família é mais importante do que o nosso emprego. A nossa família é mais importante do que o nosso carro. A nossa família é mais importante do que a nossa casa. Porque bens podem passar, mas as pessoas que vão estar ao nosso lado, querido, é o nosso marido, é a nossa esposa e os nossos filhos. Aqueles que decidiram estar com a gente na saúde ou na doença, nos tempos de bonança ou nos tempos de escassez. Então eu digo para você, querido, honre aquilo que Deus tem te dado. Honre a sua família. Honre a sua casa. Dedique o seu melhor tempo. Dedique a sua melhor atenção. E nunca diga não para os seus. Tem muita gente, irmãos, que não consegue negar um convite de churrasco, um convite de futebol, um convite de chácara, um convite de festa para os amigos. Mas nunca tem tempo disponível para a sua família. Sabe, irmãos, a nossa prioridade não são os de fora, mas a nossa prioridade são os de dentro. E quando eu digo os de dentro, eu não estou falando sobre tio, eu não estou falando sobre primo, eu não estou falando sobre pessoas nesse nível de familiaridade. Eu estou falando sobre o seu marido, eu estou falando sobre a sua esposa, eu estou falando sobre o seu filho. Sabe, viva para eles, ame eles, cuide deles, honre eles, e você vai ter a bênção de Deus na sua casa.